Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Gazeta Entrevista, 1h15 no Acre. Bom, nós tivemos um contratempo com o secretário de Meio Ambiente de Rio Branco, mas ele já deve estar vindo. Por isso, nós adiantamos a entrevista que seria no segundo bloco, passamos para o primeiro. Tenho aqui ao meu lado o promotor de justiça, Rodrigo Curti, que vem falar conosco também sobre os 10 anos do Prêmio de Jornalismo do nosso MP. Muito obrigado pela sua vinda aqui, promotor. Queria agradecer mesmo a sua participação no programa. Bom, queria saber o que há de especial, nós que sempre valorizamos os números redondos, né? Então, o 10º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público, que novidades que ele traz? Boa tarde, Tahan. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da Gazeta. É uma honra estar aqui presente falando de 10 anos do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre. Um projeto premiadíssimo nacionalmente, copiado, e que proporcionou ao Ministério Público uma aproximação muito grande com a imprensa no Estado do Acre. De que forma? Isso é uma coisa que me deixa encafifado, para usar uma palavra conhecida. De que forma essa aproximação acontece? Porque eu estou lhe perguntando isso porque há uma tendência, quando essas instituições promovem prêmios de jornalismo, prêmios de comunicação, algum tipo de concurso, etc., de fazer uma indução para que aquilo que for produzido, que vai ser objeto de análise, de avaliação, seja falando bem daquela instituição, aquelas reportagens laudatórias, aquelas coisas assim. Isso não é uma coisa muito boa, porque não dialoga com o sentido de fortalecimento da cidadania, né? Não, entendo perfeitamente, pelo contrário. A intenção, a ideia do prêmio não é produzir matérias favoráveis ao Ministério Público, e sim levar ao conhecimento da sociedade o trabalho que o Ministério Público faz. Inclusive as ausências do Ministério Público? Com certeza. Somos uma instituição transparente, somos um órgão que temos como missão constitucional a defesa da sociedade e dos direitos individuais, garantias indisponíveis da sociedade, e estamos sujeitos a falhas porque somos compostos por seres humanos. E é importante esse trabalho da imprensa, esse diálogo com a imprensa, para mostrar-nos aonde estamos acertando, aonde estamos errando, e levando o trabalho do Ministério Público para o conhecimento da sociedade. Os projetos que nós desenvolvemos internamente, as nossas ações externas, e de forma que a sociedade conheça um pouco a instituição e saiba do papel desenvolvido por todos os seus membros e servidores. O Ministério Público do Acre, é bom que se diga, tem se destacado no plano nacional, inclusive agora o ex-procurador-geral, o Oswaldinho, faz parte agora, está com assento no Conselho Nacional do Ministério Público. Isso muito nos honra, muito nos orgulha o Estado do Acre. É motivo para isso. Tem um procurador de justiça com assento no Conselho Nacional do Ministério Público. E nós temos a atuação da promotora Alessandra Marques, que foi destaque em todo o país, relacionada ao caso da Telex Free. Tem as ações de defesa de direitos humanos promovidas, capitaneada ali pela procuradora Patrícia Rego. Enfim, o Ministério Público do Acre, ele gera muita notícia efetivamente. Agora, o que está faltando para que haja essa conexão? Vocês usaram um termo bem atual, né? Uma década conectando, já utilizando essa linguagem aí de web, conectando cidadania à notícia. O que está faltando para que, além da aproximação do MP com os órgãos de imprensa, coloque o povo no meio aí para colocar mais pimenta, o cidadão, efetivamente? Justamente, o conhecimento dos nossos projetos na área social. Destaco também, além do trabalho que você colocou, já relacionou agora, destaco também o trabalho na área do combate ao crime organizado. Somos referência nacional, o GAECO, o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, é referência nacional. Destaco também um trabalho realizado pelos promotores do Tribunal do Júri, também somos referência nacional no combate aos crimes de homicídio, uma vez que somos a instituição com maior índice de resolutividade nessa área de homicídios.
Somos pequenos, mas somos chatos. Somos enjoados, né? Enjoados. O que falta é justamente a sociedade conhecer um pouco mais do trabalho realizado pelos membros do Ministério Público e servidores, penso eu, nessa área social. Temos um trabalho magnífico, um projeto que é o MP na Comunidade, que aproxima a população dos serviços do Ministério Público e também serviços de parceiros que estão conosco ali nesse projeto. Temos o trabalho do nosso Centro de Atendimento à Vítima, capitaneado pela doutora Patrícia Rego, que é um projeto que recebeu prêmios nacionais, foi premiado recentemente agora no Conselho Nacional do Ministério Público, primeiro colocado, que foi o primeiro centro de atendimento à vítima no país. Não é? Hoje se fala tanto em garantias e direitos de acusados no processo penal e nós esquecemos das vítimas, que também são sujeitos de direito no processo penal e, para tanto, merecem ter seus direitos reconhecidos e salvaguardados pelo Ministério Público. Você estava falando a respeito do destaque na área criminal. Me ocorreu agora, por exemplo, uma situação que demonstra como que o Ministério Público, apesar de ter atuado intensamente na área, mas precisa melhorar em função do problema, efetivamente, que é uma ameaça para todo mundo que está aqui, que é o sistema prisional, por exemplo. O sistema prisional do Acre, da forma como está, não é uma demonstração concreta de uma falha também do MP? É uma falha de todos os órgãos do Estado, né? A situação carcerária no Estado do Acre, que não é uma exclusividade nossa, também e aí eu gostaria de destacar isso, não é um privilégio único, exclusivo do Estado do Acre, mas é um cenário nacional que se coloca, é uma situação deplorável. É uma omissão de todos os estados. O Ministério Público do Estado do Acre tem fiscalizado, tem ingressado com as ações cabíveis, necessárias, junto à Justiça. Estamos aguardando a manifestação da Justiça, porque sabemos que não é um problema de fácil resolução, é um problema muito complexo, não é? O sistema carcerário no país todo merece uma reformulação. Nós precisamos avaliar quem necessariamente precisa estar inserido no sistema carcerário e aquelas pessoas que têm condições de estarem cumprindo penas fora do sistema carcerário. Isso é uma reflexão em nível nacional. Agora, eu estou perguntando isso porque você está atuando também como parte da direção do Ministério Público atualmente, na condição de secretário. Sim. Então, portanto, você tem a agenda praticamente do MP aqui no Acre. Então, essa situação do sistema carcerário é algo grave, inclusive a TV Gazeta tem acompanhado com alguma atenção o problema, e é em função disso que eu faço essa pergunta. Sim. E insisto nela, porque acho que o MP poderia ser um pouco mais incisivo, não sei de que forma, para que alguma coisa fosse modificada ali, porque a vara de execuções penais é visível o esforço que a juíza tem feito, mas me parece que esse esforço, a impressão que me passa, é que não é acompanhado pelas demais instituições. É em função disso que eu insisto nessa reflexão. Eu discordo em parte das suas afirmações, me perdoe. Não, imagina, com todo respeito, mas o trabalho executado na vara de execuções penais só é possível porque ao lado da juíza existe um membro do Ministério Público forte também atuando de igual forma. A título de registro, claro que dizer que o nosso sistema penitenciário são mil maravilhas é mentira. Isso não é a realidade do país. Recentemente tivemos uma visita do Conselho Nacional do Ministério Público, que fez uma visita em loco em algumas penitenciárias aqui do Estado, e por incrível que pareça, né, nós não estamos numa situação das piores. Pior, ensino. É claro que o que assola o problema maior do sistema penitenciário do Estado do Acre é a superpopulação carcerária, a superlotação. E isso só pode ser resolvido com a construção de novos presídios. Rodrigo, você falou a respeito de que a gente precisa fazer uma reflexão a respeito da condição do preso e de que não há condição de que tenha tantas pessoas ali. Então a gente precisa repensar quem é que realmente precisa ficar encarcerado. Esse argumento, essa linha de raciocínio,
não dialoga muito com o senso comum, que quer o bandido preso, na verdade alguns querem o bandido morto e tal. Como é que o MP lida com isso, de não defender causas que sejam tão populares? O Ministério Público é fiscal da lei, acima de qualquer outra coisa. Então, a nossa obrigação, enquanto membro do Ministério Público, é fiscalizar o cumprimento da lei. Veja, quando eu disse agora há pouco, nós precisamos refletir sobre a questão da superpopulação carcerária, eu quero levar em consideração alguns aspectos. Existe uma superpopulação carcerária porque a polícia está funcionando, o sistema de justiça está funcionando. As pessoas estão presas porque cometeram atos infracionais, né? Cometeram crimes. E isso é um reflexo da nossa sociedade, podemos dizer assim, o quão violenta ela é. Né? Ao contrário de alguns outros estados, nós não temos uma superpopulação carcerária, ou seja, porque nós não temos índices altos de violência em alguns estados, ou porque a polícia não funciona, o sistema de justiça demora para julgar. Mas, em média, para você ter uma ideia, hoje um crime de homicídio aqui no estado do Acre demora em torno de 1 ano para ser julgado. É um dos prazos mais rápidos do país. O que eu digo quando a gente precisa refletir aqui, não estou dizendo que nós temos que abrir as portas do presídio e soltar todo mundo. A pessoa cometeu um crime, ela tem que ter a ciência de que ela vai pagar e cumprir a sua pena. Mas, por exemplo, presos que cometem crimes de furto, crimes menos graves, nós temos que refletir se realmente aquele espaço dedicado às pessoas que cometeram crimes mais graves, se há necessidade dessas pessoas estarem convivendo ali. Então a gente precisa reformular o sistema carcerário. Nós temos estabelecimentos diferenciados para que pessoas que cometeram crimes graves, de violência contra a pessoa, crimes graves contra o patrimônio, por exemplo, latrocínio, um estupro, né, que é um crime contra a dignidade sexual, crimes contra a vida, mereçam cumprir a pena num regime específico, com severidade, para que elas tenham a consciência da gravidade do crime que praticou. Ao contrário de pessoas que cometem crimes menos graves, por exemplo, um crime de furto, um crime de dano, e por aí vai. Nós temos que rever se essas pessoas vão frequentar ali o mesmo espaço. E para agravar ainda mais a situação, temos o problema atual hoje, que também é uma realidade nacional, das facções criminosas. Mudando um pouco de assunto, um pouco da agenda da qual o senhor é responsável, a agenda do Ministério Público, de respeito à questão da energia elétrica. Muita gente que está nos assistindo aqui consome energia elétrica e tomou um baita de um susto nesse último mês. Como é que o Ministério Público tem atuado em relação a isso especificamente? E da forma como tem atuado, tem lhe agradado na condição de secretário? Eu também levei um susto quando eu recebi a minha fatura esse mês. O senhor levou, imagine nós. Não foi surpresa para ninguém, né? Levei um susto. Tive que até desligar alguns aparelhos eletrônicos lá de casa. Mas, enfim, o Ministério Público, como eu já disse, ele é fiscal da lei. Nós estamos a fiscalizar o cumprimento da lei. A Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor tem procedimento preparatório instaurado para apurar essa questão do aumento, digamos assim, da tarifa da energia elétrica. Precisamos apurar. A doutora Alessandra Garcia Max, que é a titular desta promotoria, tem tomado todas as medidas administrativas e legais na sua esfera de atribuição. Não é? É claro que uma forma de atuar, alguma outra medida, algum outro ofício que se encaminhe, enfim. Uma cobrança pode desagradar, mas não me compete aqui entrar no mérito do trabalho da colega que está agindo conforme as diretrizes legais, enfim. Esperamos, e aí eu falo não mais como representante do Ministério Público, mas como consumidor, que isso se resolva o mais rápido possível, porque é o tema da vez. Acho que toda a sociedade do Estado do Acre espera uma resolução o quanto antes do problema da energia elétrica. Quero só lhe lembrar que o governador do estado esteve sentado aí nessa cadeira e disse que pelo menos até novembro a situação não é de uma perspectiva boa, não. Bom, se o governador está a dizer, né? Quem é o promotor? A gente está atento, fiscalizando. Eu creio que em breve o Ministério Público, através da Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor, terá uma resposta aí para toda a sociedade a contento, e aí estamos trabalhando nesse sentido. Falando um pouco, vamos falar um pouco do prêmio também, né? Claro. Porque estamos aqui falando de um monte de coisa e não fala do prêmio.
Mas o prêmio do Ministério Público, como é que vai ser o processo? Quantas categorias vão poder participar e quem vai julgar efetivamente? Então, são 10 anos de prêmio de jornalismo, como eu já disse, e nós temos agora, são 6 categorias que vão concorrer, que é o jornalismo impresso, o telejornalismo, o radiojornalismo, o webjornalismo, fotojornalismo e o destaque acadêmico. São 6 categorias. Todas elas serão premiadas, não é? As inscrições vão até o dia 22 de novembro. E podem ser feitas como? Através do site premiodejornalismo.mpac.mp.br. Todas as informações estão lá. O processo de inscrição é muito simples, é muito fácil. Ano passado foram mais de 70 inscritos, com 20 inscrições fora do estado. E a gente espera que nessa edição comemorativa dos 10 anos a gente consiga bater todos os recordes de inscrição, inclusive de premiação, uma vez que o prêmio só é possível porque é realizado com a parceria de vários órgãos públicos, empresas, que estão ali, que reconhecem a importância do prêmio e o trabalho da imprensa. Quer dizer que podem, jornalistas de outros lugares do país podem fazer parte dessa disputa. Com certeza. Bom, e isso o Sinjac aqui deve ter adorado, né? Mas eu já falo para você, assim, o prêmio ele é público, né? Mas ninguém de fora levou. Ninguém de fora levou? Isso demonstra e prova a capacidade e a competência dos profissionais da imprensa aqui no estado do Acre. Bom, para você, que é uma pessoa que está num cargo de direção do Ministério Público e está aí fazendo essa divulgação do prêmio, diz aí, o que é uma boa matéria jornalística para você? Que impressões que ela te passa? Primeiro é mostrar a verdade dos fatos. Numa época de fake news, em que a gente recebe uma avalanche de informações falsas através de internet, de outros meios de comunicação, eu acho que o importante numa matéria é a transmissão da verdade, o que realmente aconteceu, com transparência e com imparcialidade. Eu vejo que isso são requisitos básicos, né? Imparcialidade e verdade numa matéria jornalística. E é possível ser imparcial? O trabalho do jornalista não é fácil, assim como o trabalho do promotor também não é, né? Nós tentamos ser imparciais nas nossas atuações, no nosso dia a dia, mas a verdade ela caminha junto com a imparcialidade. Eu acho que a gente tem que transmitir uma notícia, transmitir o nosso trabalho, mostrar o nosso trabalho de forma imparcial. Estamos sujeitos a críticas ou não, a elogios ou não, mas esse é o nosso mistério, é o nosso ônus, né? A questão do elogio, é bom você ter tocado nesse assunto, porque essa situação, essa questão do elogio é algo complicado, porque o trabalho do jornalista, sobretudo atualmente, ele é julgado instantaneamente. É uma fotografia que vai para a web, é uma manchete. Então nós estamos sempre sendo avaliados no instante, não há... E aí essa ideia, essa questão do elogio é algo que a gente precisa refletir sobre, porque o elogio às vezes atrapalha muito no trabalho jornalístico, porque mexe com a questão da vaidade, e isso pode, em alguma medida, comprometer até a própria qualidade da informação, né? Então, eu entendo. É algo que a gente precisa ponderar. Bom, então, as inscrições podem ser feitas até quando? Até o dia 22 de novembro. 22 de novembro, pelo site do Ministério... premiodejornalismo.mpac.mp.br. E acontece quando? 13 de dezembro vai ser a premiação, né? Vai ser no Palácio do Comércio, vai ser uma edição diferente das outras. O que vai ter de diferente? Porque é uma edição comemorativa, são 10 anos, nós estamos querendo mudar o formato, né, do prêmio como foi feito no passado, sem muita novidade, obviamente, mas dar maior destaque aos premiados, né? E o júri? O júri, a composição fica a cargo de uma equipe da nossa diretoria de comunicação, é um júri também imparcial, né, na medida do possível vai analisar todos os trabalhos, dentro da temática proposta pelo prêmio. E aí, ao final, nós teremos os eleitos. Primeiro, segundo, terceiro colocado nas categorias que eu já havia dito. Dia 13 de dezembro, se não me falha a memória, é um dia de nascimento do José Rodrigues Leite, que era comemorado
Dia 13 de dezembro. 13 de dezembro. E 14 de dezembro é o Dia Nacional do Ministério Público. Então pronto, tá aí. Então está feito o convite para você que é jornalista, que tem de alguma forma feito intervenções na área de comunicação e quer participar do Prêmio de Jornalismo. O convite está sendo feito até o dia 22 de novembro, é isso? Dia 22 de novembro são as inscrições. E convidamos a todos a participarem do prêmio. Ok. Obrigado, Rodrigo, pela sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Nós voltamos logo após o intervalo, falando a respeito do meio ambiente.